Agora eu quero começar trazendo uma apuração feita pelo Bruno Pinheiro sobre a possibilidade do envolvimento de um senador com o esquema de fraudes do INSS. Bruno Pinheiro está aqui conosco. Bruno, bem-vindo. Bem, Wanderson. Prazer recebê-lo. Uma honra. Uma tradição já tê-lo aqui toda sexta-feira, porque o Bruno vai apresentar também os jornais do fim de semana. De qual senador está falando e como que você chegou a esse caminho, meu amigo? A gente já tem uma arte para a gente tentar entender, então, Vamos lá. Evandro. Vamos juntos para a gente tentar entender como isso aconteceu. O senador Everton Rocha, na verdade, como você disse, que é aliado do ex-ministro Carlos Lupe, que foi exonerado após esse escândalo do INSS surgir. A gente tem aqui, Evandro, algumas legendas que, com quem eu conversei dessas entidades, tem representantes dessas legendas que estariam envolvidos, que recebiam uma espécie de uma mensalidade para conseguir dar um suporte e ter essa abertura de caminhos dentro do Congresso e de outros órgãos do governo federal. Ao centro da imagem, a gente tem o ex-ministro Carlos Lupe, que era ministro da Previdência, que chegou a ser ouvido na Câmara dos Deputados e aí foi exonerado. Ao lado esquerdo do Carlos Lupe, temos o senador Everton Rocha, que também é vice-líder do governo lá no Senado Federal. E do outro lado, que tem uma ligação direta, então, aqui que a gente observa, Antônio Carlos, que é investigado, então, alvo de uma operação da Polícia Federal com veículos de luxos que foram apreendidos. O que tem aqui? Conhecido careca do INSS. O careca do INSS. Qual é a informação? O senador Everton Rocha já confirmou, através da sua equipe, que este Antônio Carlos esteve no seu gabinete e esteve na sua residência. Também em um jantar, Evandro, uma espécie de uma costela de chão que é feito na casa do senador Everton Rocha, e esse jantar leva, então, alguns senadores, alguns representantes. Detalhes sórdidos aqui do Bruno. Amigos, e aí, esse Antônio Carlos... Se lambuzaram com a costela de chão levado, e ali pode ter rolado alguma coisa. Levado por um outro amigo até esse jantar, mas ele esteve antes lá no Senado. Mas que Antônio Carlos nunca falou sobre INSS, que ele se apresentava como representante do setor de farmácia. Ou seja, então ele atuava em um outro lobby de um outro setor, mas também estava ali tendo acesso dentro do Congresso Nacional. Então, a gente já tinha adiantado aqui na Jovem Pan que as entidades revelaram que eles só conseguiram chegar onde chegaram por conta dessa espécie de contato dentro do Congresso com esses representantes. E aí a gente vem essa ligação do Carlos Lupe com o Everton Rocha e essa ligação direto. O que vai acontecer? A expectativa da Polícia Federal e dos investigadores é ouvir Everton Rocha, então, qual é a ligação dele com Antônio Carlos? Qual foi essa conversa durante esses encontros que eles tiveram? Os investigadores da Polícia Federal já têm, inclusive, até mesmo um número aproximadamente de parlamentares envolvidos. Eita. Mas qual é o momento importante, Evandro? Nesse momento, o Everton Rocha ele não é investigado. Ele será ouvido como uma fonte da investigação. Mas se o entendimento do seu depoimento acabar indo para a linha de investigação, de investigado, este caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Ô Bruno, aqui no cantinho a gente vê também a CONTAG. Fale um pouquinho sobre essa ligação, então, desses nomes com essa instituição. Que vem justamente ao lado do Everton Rocha. A gente tem uma outra arte para a gente ver, então, Evandro, que é justamente numa campanha de Everton Rocha, que ele está ao centro nessa foto ali, ele está com representantes da CONTAG, inclusive no evento da campanha eleitoral, recebendo este apoio. Temos, a gente tem um documento que exibe, Evandro. Podemos colocar aqui? Temos mesmo essa ilustração ou não? Tá, o pessoal está preparando lá, Bruno, mas pode contar as informações. Evento, ele vai a este evento, o senador Everton Rocha, com várias entidades e recebe o apoio do ex-presidente da CONTAG, o presidente da CONTAG, melhor dizendo que o Everton é um companheiro, que ele sempre acreditou no serviço de Everton Rocha, que sempre teve uma atenção para a pauta da agricultura familiar, dos agricultores e que é um certo elogio para o Everton Rocha. E aí ele surge no meio de todo esse pessoal da CONTAG, que é a entidade mais antiga no contrato com o INSS, surgiu lá em 1990 e é ligado diretamente a esse esquema e é investigada. E aí, o que acontece? Lá dentro do... Traz a ilustração principal aqui para mim, então, porque, Bruno, aquela foto em tamanho maior, eles não estão conseguindo colocar aqui no telão, mas é essa foto aqui que mostraria, então, a participação do senador Everton Rocha nesse evento, né? Isso, que foi extraído do site
oficial do próprio senador, Evandro. Então, só para entender, essa foto aqui, ela está no site do senador Everton Rocha, de um encontro que ele esteve na campanha eleitoral, e esse foi documentado, então, né, como forma de um recorte de jornalismo, que ele recebeu o apoio do presidente da CONTAG. Agora sim, aqui a gente tem Everton Rocha ao centro da foto aqui, com os outros nomes que estavam neste evento. Isso foi numa campanha eleitoral. E aí é importante lembrar que 5 executivos de dentro do INSS são investigados. Então, eram esses nomes que os políticos acabavam tendo esses contatos dentro do próprio INSS. A gente recebeu uma nota de Everton Rocha agora há pouco, Evandro, que ele menciona sobre isso. Ele disse que não conhece e nunca teve nenhuma discussão com qualquer que seja as tais associações investigadas, e diz também que não é investigado, que nós acabamos de reafirmar que Everton Rocha... Quer jogar na tela, gente, essa imagem? Não é investigado. Resposta? Isso, Evandro, só para a gente alinhar, esse aqui é o documento, não é a nota. Tá. Agora que surgiu o documento. Beleza. Então, para a gente amarrar só a apuração, a gente, nota aqui, vai seguindo e a gente vai construindo ao vivo aqui a nossa edição. Vamos lá, E Bruno. disse que qualquer situação ou ilação que seja mencionando o seu nome são puras leviandade. Isso é que diz, então, reforçando que nunca teve contato com qualquer entidade, associação que seja investigada, é o que diz, então, o senador Everton Rocha. Bom, então a gente precisaria entender o motivo daquela foto tão animada ali, com comemorações com essas pessoas da CONTAG ao fundo, e claro que isso também serviria para a Polícia Federal entender se há algum tipo de ligação que levaria à irregularidade, viu, pessoal? O que nós estamos trazendo aqui para vocês é que haveria a suspeita a partir da ligação que o senador Everton Rocha tem com essa que é uma das principais associações que fizeram os descontos em folha de beneficiários do INSS, pensionistas e aposentados, e agora o que vai se investigar é se de fato havia essa ponte política feita por meio do senador para que esse acesso fosse facilitado. É isso, né, Bruno? Justamente. A gente consegue voltar aquela imagem inicial, Evandro? Vamos. Só para a gente a arte inicial, então, pessoal, a ilustração inicial. Gente finalizar as outras legendas que aparecem aqui, a logo do PL e do PT, Por quê? Que é da base do governo. Então, esses representantes e auxiliares dessas entidades alegam que eles também conversavam com representantes das duas legendas, com assessores que faziam uma espécie de articulação para a cobrança dessa mensalidade. Valores que chegavam até R$50 mil, como aquele comprovante que nós exibimos aqui ontem. Então, ou seja, oposição e situação. Exatamente. Então, aqui temos um senador e aqui na Câmara dos Deputados. Não se fala nesse momento que dessas duas legendas estariam operando dentro do Senado, e sim na Câmara dos Deputados. Agora, Bruno Pinheiro, eu quero falar um pouquinho sobre o movimento do Supremo Tribunal Federal. Ele está cobrando da Câmara dos Deputados uma explicação sobre a instalação ou não de uma CPI ou CPMI do INSS? O ministro Luiz Fux, que foi sorteado relator, inclusive, de uma ação, o deputado Nicolas Ferreira acabou recorrendo ali ao Supremo Tribunal Federal, e Luiz Fux então enviou para o deputado Hugo Mota para que seja concedido uma resposta, o que será feito, se vai instalar ou não esta CPI. O ministro Luiz Fux também fez uma sinalização, Evandro, para o advogado-geral da União, se tiver interesse, que até em 15 dias também envie essa manifestação. Agora, a oposição já conseguiu reunir essas assinaturas e existe um receio da oposição de inverter o jogo, como foi a CPMI do 8 de janeiro. A oposição queria, o governo conseguiu virar o jogo, conseguiu ficar na presidência e assumir a relatoria. E aí o relatório ficou contra a oposição, que foi a idealizadora desta CPMI. Bruno, só para finalizar, qual que é a relevância e a representatividade do Everton Rocha junto ao ex-ministro Carlos Lupe e também ao PT? Qual é a proximidade deles? Hoje o Everton Rocha é o vice-líder do governo no Senado Federal. Então o vice-líder é um nome que está sempre ali, que faz uma defesa do governo dentro do Senado. Ele ligado ao Carlos Lupe é ligado na mesma legenda, né? Então a gente vê ali uma defesa muito forte ao ministro Carlos Lupe, também porque são colegas de legenda. Então agora é entender se de fato o Lupe tinha conhecimento do Careca, do INSS, conversando com Everton Rocha, se essas informações eram compartilhadas com ele e quando o Careca, né? Careca do INSS. Do Antônio Carlos esteve no INSS, teve também a situação que o ministro Lupe estava naquela reunião, eles foram informados e nada fizeram. Então, o atual ministro da Previdência
também tinha conhecimento ou não? É isso que a oposição quer entender. E para fechar, eu falei com a assessora da CONTAG, ela falou comigo, queria enviar uma nota, mas até agora essa nota não foi enviada. Então o espaço segue aberto para a gente ouvir ambos os lados nessa apuração, para tentar entender. Com certeza. Mas a amarração é essa, aguardar o depoimento ser confirmado do Everton Rocha na semana que vem. Se essa resposta da CONTAG chegar para você ao longo do 3 em 1, Bruno, nos chame ali no cantinho que eu já te trago aqui para o estúdio novamente. Combinado. Já conversamos mais, meu amigo. Um grande abraço para você. Ainda sobre esse lance do INSS, pessoal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, reiterou hoje que o governo vai bancar o ressarcimento às vítimas da fraude. Luciana Verdolim é quem traz as informações para a gente agora ao vivo. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, o governo tem afirmado e reafirmado que ninguém lesado vai ficar sem receber os valores. Como os recursos bloqueados, né, que foram pedidos os bloqueios pela Advocacia Geral da União, esses recursos ainda vão demorar, o que o governo vai fazer? Vai utilizar recursos próprios e depois quer utilizar esse dinheiro que pode ser liberado pela Justiça no futuro para tentar cobrir o rombo que vai ser nas contas internas da administração federal. Mas os valores deverão ser repassados para os aposentados e pensionistas o mais rapidamente possível. Essa semana, o presidente do INSS, Gilberto Oller, disse que todo o processo deve estar finalizado até 31 de dezembro. O Ministério da Previdência até aposta num prazo muito menor, mas é preciso avançar com as consultas, é preciso que as pessoas entrem em contato, entrem pelo Meu INSS ou pelo 135 para garantir informações para que o INSS possa fazer as contas e ver quanto exatamente foi desviado nesse sistema, nessa fraude no país. Hoje começou em várias cidades brasileiras, praticamente em todo o país, o atendimento presencial nas agências dos Correios. No início teve um problema, o sistema estava instável, muitas pessoas não conseguiram fazer a consulta, foram orientadas a voltar depois, pelo menos aqui em Brasília. Isso aconteceu no início da manhã, mas o Dataprev, que é responsável, né, pelo processamento de dados do governo, garante que está tudo ok. E o advogado-geral da União, que foi numa agência dos Correios, na agência central de Brasília, logo no início do dia, garantiu que essa instabilidade não assustou, foi solucionada. A gente tem, inclusive, a declaração para acompanhar. Nos informaram que houve um pequeno problema de instabilidade. É possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker, mas a Dataprev já está, nesse momento, trabalhando, e a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos. Segundo o Dataprev, pelo menos por enquanto, não há confirmação de que tenha sido um ataque hacker, e sim uma instabilidade, porque todo mundo estava querendo consultar o valor na mesma hora. Aqui em Brasília, a nossa repórter Aline, de manhã, ela foi nessa agência, encontrou várias pessoas que disseram o seguinte, que não tinham conseguido acesso nem pelo aplicativo, nem pelo telefone, e que por isso decidiram ir às agências dos Correios. Os funcionários dos Correios foram treinados durante toda essa semana para prestar esse tipo de informação. Ela entra no cadastro do aposentado e pensionista, checa se teve algum tipo, né, de desconto associativo. Se teve, ela pergunta, né, para o segurado se ele autorizou ou não, e todo esse processo é feito diretamente, rapidamente, na agência dos Correios. E isso pode ser feito enquanto durar esse tempo de resposta das pessoas envolvendo esses desvios do INSS. As agências da Previdência Social não fazem esse tipo de atendimento. O presidente do INSS disse essa semana, inclusive, que muitos servidores estão trabalhando online. As agências não estão funcionando, pelo menos por enquanto, como deveriam, mas a avaliação do governo é de que é preciso retomar o trabalho presencial. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você em Brasília. Bruna, que está coordenando a nossa nave-mãe hoje aqui no nosso 3 em 1, pode subir a tarja da apuração do Bruno Pinheiro para a gente falar primeiro desse tema que é muito relevante. Como imaginávamos, há agora as suspeitas de envolvimentos de parlamentares. Neste caso, senador Everton Rocha, que nega qualquer tipo de participação ou de facilitação para que os desvios ocorressem. Como é que se avalia, hein, Alangani? Olha, Evandro, para mim, particularmente, nenhuma surpresa, porque desde o início eu sustentei uma hipótese que tratava-se de uma corrupção sistêmica,
que envolvia políticos, e eu acho que tem mais político envolvido nisso tudo, pelo caráter, pela forma que se operou esta corrupção. Então, o que é aquela corrupção sistêmica? O sindicato é apenas um intermediário para a chegada do dinheiro para a mão dos políticos e partidos, como foi no Mensalão e como foi no Petrolão. Lá no Mensalão você usava agência de publicidade, no Petrolão utilizou-se empreiteiras e também as gráficas numa engenharia da corrupção. E a mesma coisa agora. Agora, é claro que isso tem que ser absolutamente investigado, quais partidos estão envolvidos, quais políticos estão envolvidos e, confirmando toda essa corrupção, Evandro, que haja a punição adequada, né, e o Brasil não viva a impunidade que a gente viu nos últimos anos. Fábio Piperno, Everton Rocha, senador do PDT, ligado ao governo, e também ao ex-ministro Carlos Lupe. Qual é a gravidade disso no teu ponto de vista? Imensa, né? Bom, primeiro que aumentam, então, as indagações, os questionamentos a serem feitos ao ministro Carlos Lupe. Por que, a partir das denúncias, demorou-se tanto para se iniciar as investigações? Segundo, nós vimos aí, então, já menções a políticos do PT e do PL, a esquerda e a direita. Eu já citei aqui, algum tempo atrás, um candidato a governador, isso foi noticiado em jornais, né? E aí eu não estou dizendo que ele teve culpa. Onyx Lorenzoni, não tenho nenhum elemento para dizer que ele foi culpado de coisíssima alguma. Só estou dizendo que a campanha dele também acabou sendo irrigada, recebeu contribuições de uma associação que também é suspeita. Na verdade, desde sempre falei mais longamente sobre isso aqui ontem, eu não tenho a menor dúvida, mas nenhuma dúvida de que esse esquema, ele também, aliás, ele principalmente serviu para irrigar campanhas de políticos. Por quê? Porque, vejam, é preciso que as pessoas entendam o seguinte. Então, a associação, ela foi a grande beneficiária disso aí, é verdade. Só que tem uma coisa, não é a associação que tem o controle do enter lá do computador do INSS. Quem operou isso foram certamente quadrilhas que estão há muito tempo encasteladas no INSS. É óbvio. Então, há um conluio entre as quadrilhas, as associações e os políticos. Ou seja, a quadrilha viabiliza, a associação faz a intermediação e ganha uma parte, e os políticos recebem, então, todo esse maná para suas campanhas. Agora, tomara, como eu disse ontem aqui, que esse escândalo sirva também para que se desvendem outros. E aí a gente está falando de consignado, desvios do BPC, desvios do Bolsa Família, porque o esquema é muito maior. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber do impacto político dessa apuração que o Bruno acaba de trazer. Bem-vindo, meu amigo. Salve. Olha, isso está tendo um impacto muito grande e até entrou no debate sobre a criação da CPI. Muitos dizem o seguinte, agora não há como não investigar. Alguns parlamentares dizem que outros dizem... Sabe aquela história na festa do final do ano de formatura que você descobre que muitos namoraram com muitos e você não namorou ninguém? Então está mais ou menos assim, alguns deputados, como isso pode ter passado aqui debaixo do meu bigode e eu não percebi? Um esquema tão grande assim, é claro, é lógico que tem que ter uma sustentação política. Ninguém é ingênuo ao pensar que um ministério como o Ministério da Previdência poderia ser disputado ali, como o Ministério da Saúde e outros, para melhorar a vida das pessoas. Os partidos querem faturar, os partidos querem maneira de agir politicamente. Então, este grupo tinha uma sustentação política muito forte. O que aconteceu? Na investigação da Polícia Federal, houve logo no início essa indicação de participação da política. E aí, inteligentemente, os investigadores da polícia isolaram deputados e senadores. Porque se, num determinado momento da investigação, aparecesse o nome oficialmente, porque eles já sabiam de deputado e senador, imediatamente o processo iria para o Supremo. Então, se preservou esse lado. Agora não. A investigação já está bem lá na frente, ainda não está completa, já se sabe os caminhos, então está na hora de revelar nomes de parlamentares que deram sustentação para essa vergonha, que é o roubo dos aposentados. Não é dinheiro público, é dinheiro do público, é o dinheiro dos aposentados. Então, essa sustentação política
ela é muito maior. Se fala ali em 20 parlamentares, pelo menos, que é o grupo que dava sustentação. Ninguém rouba 6 bilhões de reais sem passar pela atividade política. Fala, Kriegner. Eu concordo, Evandro. Eu acho que a gente está chegando aqui muito perto daquilo que talvez a gente já pode começar a chamar também mesmo do mensalão do INSS. Se a mão desses parlamentares está sendo molhada dessa maneira, né, talvez leis foram passadas, acordos foram firmados, a gente não sabe o porquê que, de fato, eles receberam esse dinheiro todo e permaneceram. A gente sabe que, por um lado, eles prometiam aí abrir caminhos e dar essa sustentação que o Zé Maria traz agora para que o esquema continuasse e novas associações fossem adicionadas. Mas será que é isso mesmo? Ou será que tem alguma outra finalidade? Será que teve apoio político em troca desse dinheiro? Será que teve ali uma indicação para tal cargo, para outro cargo? Isso tudo a investigação vai precisar mostrar. E aí a gente vai ter que chegar até os finalmente dessa história. Tanto de quem foi roubado ser restituído, quem roubou ser punido e quem planejou, arquitetou todo esse esquema ser também responsabilizado, porque tem muita coisa por debaixo desse tapete. E aposentados e pensionistas devem receber os primeiros ressarcimentos de descontos em julho. Informação dada pelo próprio presidente do INSS numa coletiva hoje. A Danúbia Braga é quem vai contar tudo pra gente agora. Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com o presidente do INSS, se forem confirmadas todas essas contestações de não autorização desses descontos, vai chegar a R$1 bilhão. Isso porque foram 2.300.000 pessoas que fizeram, então, essa reclamação, que disseram que não autorizaram esse desconto. Como você bem disse, então, esse ressarcimento passa a ser feito a partir de julho e não em junho, porque a folha de pagamento estava fechada, estava encerrada. Os primeiros ressarcimentos, então, serão destinados justamente aos beneficiários que disseram não reconhecer esses descontos e que as associações já devolveram o dinheiro ao INSS, que aí vai usar, então, desse valor para fazer esse ressarcimento. Até o momento, então, o Instituto afirma que a prioridade é justamente utilizar os valores, então, devolvidos pelas próprias associações para fazer o pagamento dessas pessoas. Nesta sexta-feira, o INSS, então, deu início ao atendimento presencial nos Correios para as pessoas que querem até lá e dizer, olha, eu não autorizei esses descontos. Já para pessoas que querem iniciar, querem continuar contribuindo ou querem começar a contribuir com essas associações, essas pessoas vão fazer essa autorização através do aplicativo Meu INSS ou pelo site. E de acordo com o presidente, então, do Instituto, a ideia de fazer esses dois canais de formas diferentes é justamente evitar fraudes e também golpes, como ligações falsas, né, em nome de segurados, ou situações ali de que a pessoa se sentisse coagida, né, para ir presencialmente. Então, por isso, são dois canais distintos. Quem quer fazer a reclamação, ali denunciar que não tinha autorizado, então, esses descontos, vai pessoalmente até o Correio. E quem quer autorizar esses descontos para as associações, deve fazer pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Volto com você, Evandro. Obrigado, Danúbia. Bom trabalho aqui em São Paulo. Ô, Zé Maria Trindade, a Luciana Verdolim contou que o ministro da Advocacia Geral da União disse que os valores vão ser ressarcidos pelo governo federal. Aí depois o governo federal vai se acertar com os sindicatos e associações para ver como é que ele repõe essa grana. E aí a gente fica preocupado com o fato de que talvez nós todos paguemos isso sem nenhum tipo de ressarcimento. Você acha que esses prazos vão ser cumpridos? Pois é, e ele fala explicitamente usar dinheiro, os recursos da União, ou seja, dinheiro público, né? Dinheiro nossos mesmo. Esse é o caminho. Se é o advogado-geral da União, eu não vou contestá-lo juridicamente. Mas eu entendo que um ente público ele não pode fazer nada que a lei não determine, ou seja, não há previsão orçamentária para isso, não há indicação de repasse desse dinheiro desta forma para ressarcir os aposentados, né, de dinheiro roubado. Ou seja, eu entendo que é preciso passar isso pelo Congresso Nacional. E me disseram, pelo menos 2 deputados, de que já existem projetos neste sentido no Congresso para reorganizar e saber exatamente a partir de quando e quem vai receber esses recursos, né? Não pode ser assim. Mas, enfim, o advogado Dr. Messias disse que pode, vamos esperar.
O que ele não sabe, eu não sei, é quem serão esses ressarcidos e de que forma o governo vai recuperar esse dinheiro, porque isso desaparece. A gente viu que o dinheiro roubado não foi exatamente para a entidade ou sindicato. Parte, e devo dizer que uma parte importante, retornou para os comandantes políticos. Aqui no Congresso, uma ciumeira muito grande sobre esse direito de roubar. Isso não é para qualquer um, não. É preciso ter liderança, ter força política e chegar se impondo. Então, esse dinheiro foi dilapidado. Então, esperar que esse dinheiro esteja nos cofres ou nas contas dessas entidades fajutas é acreditar em lote no céu, né? É verdade, Zé. Inclusive, né, Alangani, parte do dinheiro voltou para a política, a Polícia Federal está investigando se de fato isso aconteceu, menciona o Zé. Parte já virou bem, carro de luxo, casa, mansão por aí, ou seja, né, até se conseguir recuperar essa grana, mais uma vez, é essa turma aqui que vai pagar. Exatamente, é a gente que acaba pagando essa conta, Evandro, e não é tão simples assim que... Vamos supor que a gente descubra exatamente qual é o político que foi beneficiado. E aí a gente vai ter que separar o joio do trigo. Por quê? Porque é claro que também tem bens ali que vieram de atividades lícitas. Então você vai ter que já fazer essa distinção e olha só, na prática isso custa. Quem é que vai fazer essa distinção? Como é que vai ser apurado? E depois, vai vender para quem? A qual preço? Olha todo o processo operacional e jurídico no mundo real. É muito complicado, Evandro. E aí não dá para ressarcir todo, né? A gente está falando aí R$1 bilhão, pelo menos nesse primeiro lote, vamos colocar assim. Portanto, como é que vai ser ressarcido? Por meio de impostos. Só que por meio de impostos você vai descobrir outra área. Ao descobrir outra área, o que vai ter que fazer? O Estado se endividar ainda mais. Imposto é o nosso dinheiro. O endividamento do Estado também é o nosso dinheiro emprestando para o governo federal. Portanto, a gente está pagando essa conta e os próprios aposentados também estão pagando essa conta bilionária da corrupção.